A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Mais um dia que se inicia, mais um dia que nos é concedido, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de meditar na palavra do Senhor, eu quero te perguntar, você já se inscreveu neste canal? Ainda não? Se inscreve no canal, esse canal a inscrição é gratuita, vai lá naquele inscrever-se, abaixo do vídeo, se inscreve lá. E clica lá naquelas notificações todas, para que toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você seja notificado pelo YouTube. Estou aqui hoje com uma palavra que o Senhor pôs no meu coração, aleluias. Mas antes de nós irmos para a palavra, nós vamos fazer uma pequena oração, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã eu quero te louvar, te exaltar e te glorificar. Bendizer o teu nome santo, Pai. Dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto és importante em minha vida. Quero te pedir, Deus amado, Deus querido, vem de encontro com as nossas vidas, perdoando nossos pecados, nossos erros e falhas, nossas omissões. Tem misericórdia de nós, precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, Pai, estendida sobre a nossa vida. Senhor, que aonde for entrar este vídeo, Pai, entre com ele a presença do amado Espírito Santo. Que entre junto, Pai, a cura, a libertação, a salvação, a transformação, a restituição, Pai, a mudança de vida. E que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu oro ao Senhor nesta manhã, pedindo ao Senhor pelos enfermos, para que o Senhor venha restabelecer a saúde deles, para que o Senhor venha libertar os oprimidos, os que estão nos cativeiros, Senhor, das drogas, das prostituições, da fornicação, do adultério, do crime organizado, tudo que não te agrada. Pai, vem trazendo libertação nesta manhã, ajudando esta pessoa que está lá dentro do poço, lá no fundo do poço, pedindo socorro, pedindo ajuda, pois ele sozinho, ela sozinha não conseguirá sair de lá. Mas eu oro e clamo ao Deus Todo-Poderoso, invocando a tua presença maravilhosa, para que o Senhor venha socorrer nesse dia, enviar teus anjos poderosos, Pai, para dar a mão, para cuidar, abençoar e para livrar do mal. Pai, em nome de Jesus, vem nos abençoando nesse dia, vem nos dando vitória, Pai. Seja conosco, segure em nossas mãos. Senhor, vem trabalhando de forma maravilhosa em nossas vidas, na vida do povo que clama, aleluia, a tua presença. Deus amado, Deus querido, abençoa, Pai, dando vida e vida com abundância. E vem curando nesta manhã, vem repreendendo as dores, o cansaço físico e mental. Repreende toda a depressão, em o nome de Jesus, joga por terra todo mal e cancela toda a obra das trevas. É o que eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e te peço que permaneça conosco para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, irmãos. Nós vamos meditar hoje, aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Irmãos, esta parábola aqui foi contada pelo Senhor, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre o reino dos céus, né? Que ele é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aleluia. Quem é esse semeador? O semeador é o nosso Senhor Jesus. Ele
é quem semeia. Ele está fazendo uma comparação com o reino dos céus. Ou seja, ele está explicando sobre a diferença das pessoas, as diferentes pessoas que existem, né? Aqui a parábola fala de joio e trigo. Quem é o trigo? Trigo é o alimento, né? O trigo é o de melhor que tem lá na roça, né? Numa colheita, numa plantação. Vamos supor que se lança uma semente ali de trigo. O trigo cresce ali no meio daquela lavoura. E o joio cresce ali no meio daquele trigo. E quem é o joio? Para a gente olhar, se comparando com uma colheita, com uma roça, com uma lavoura, o joio seria a erva daninha, né? Que cresce no meio do trigo. Aleluias. E a palavra do Senhor fala, né, sobre esta parábola. Jesus quer nos dizer que o reino dos céus, ele faz uma comparação com o reino dos céus, usando as duas palavras, joio e trigo. Quer dizer, são muito parecidos, né? Só que o trigo, ele frutifica e o joio não dá fruto. E muitas das vezes, trazendo isso para a nossa vida pessoal hoje, vamos citar o exemplo da igreja. Na igreja tem joio e tem trigo. Por quê? Porque o trigo é aquele que frutifica, aquele que prospera, né? É aquele que sobressai. Já o joio não dá fruto. O joio, ele está ali só para atrapalhar o trigo. O joio seria como uma erva daninha que cresce no meio da lavoura. Muitas vezes nós vemos dentro da casa do Senhor pessoas que têm aparência de trigo, se veste como trigo, fala como trigo, mas não frutifica, né? Não frutifica, não tem preocupação em levar a palavra do reino, não tem preocupação, aleluias, de levar adiante as coisas do Senhor. Porque o Senhor nos chama para ser trigo, para darmos fruto. O Senhor nos chama para sermos diferentes. O Senhor nos chama para anunciar o evangelho da gloriosa paz. O Senhor nos chama para fazer a diferença nessa terra. E quando nós nos comportamos de maneira que não damos fruto, que não importamos em dar bom testemunho, que não estamos preocupados, que quando o dono da lavoura chegar, ele vai querer encontrar os frutos. E quando nós nos comportamos de maneira que não estamos preocupados em plantar, em colher, aí não está servindo de nada, né? Esse joio não está servindo para nada. Porque se não tem a preocupação em plantar para colher, em dar bons frutos, em dar bons exemplos, né? Quando o dono da lavoura chegar, aquele que é joio vai ter seus frutos para apresentar diante, né, do dono da lavoura. Mas aquele que é joio não vai ter nenhum fruto para apresentar diante do Senhor. Talvez você fale assim, mas e que frutos são esses? Os frutos são as boas ações que nós praticamos, a boa obra, aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Porque o Senhor nos chamou para ser trigo, para nós darmos fruto na seara, na obra de Deus. E eu não sei se você vai se identificar aqui com o joio ou com o trigo. O trigo, ele quer frutificar, o trigo quer fazer, o trigo quer ser útil. Enquanto o joio não faz nada. O joio é aquele que só critica, o joio é aquele que condena, o joio é aquele que vê o erro do trigo, e o joio em si não dá frutos. Mas são parecidos, ambos são parecidos. Veste igual, fala igual, mas as atitudes são diferentes. Então há uma diferença entre joio e trigo. Enquanto que o Senhor semeou a boa semente, o trigo,
veio o inimigo daquele senhor e semeou o joio no meio do trigo. O joio pode ser aquele que traz a discórdia, a desunião, a contenda, a intriga. O joio pode ser o invejoso, a invejosa. O joio pode ser aquele que não está preocupado em dar frutos, que não está preocupado em agradar a Deus, em andar no caminho estreito. Então nós temos que meditar e ver se nós estamos sendo, na presença de Deus, trigo ou joio. Porque o trigo sobressai, o trigo dá fruto. O joio parece com o trigo, mas não frutifica, não tem fruto nenhum. Então, aqui o Senhor Jesus faz uma comparação entre joio e trigo. E nesta manhã eu quero te perguntar, você está sendo quem? O joio ou você está sendo o trigo? Você é aquele que frutifica, que onde chega, fala da palavra de Deus, ora pelos doentes, expulsa o mal. Você está sendo útil para o Senhor Jesus, ou você está sendo o trigo, o invejoso, o caluniador, aquele que difama, aquele que fala mal? Quem você está sendo dentro da casa do Senhor? Se você está sendo trigo, continue sendo esse trigo lindo, esse exemplo que muitos querem seguir, sabe? Essa pessoa que, às vezes, até pessoas espelham, embora que, de verdade, nós temos que espelhar em Jesus, porque Jesus nunca errou, nunca pecou, ele sim serve de modelo para nós seguir. Mas que você não venha se espelhar no joio. O joio é aquele que tem uma atitude má, aquele que não prospera na obra, aquele que não cresce, aquele que fica ali mirrado, só vendo os defeitos das pessoas, apontando os defeitos, criticando, julgando. Tem até aparência de trigo, mas não é trigo. E muitas vezes acontece muito na casa do Senhor, de vermos pessoas criticando, julgando, apontando os erros, defeitos, mas não sabe elas que o Senhor tudo vê, tudo contempla. Deus sabe quem é quem dentro da casa dele. E o Senhor ninguém engana. Podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar nossa família, os nossos vizinhos, amigos, moradores da cidade, mas a Deus ninguém engana, né? Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe verdadeiramente o que é que tem no nosso coração. Se é amor, se é ódio, se é raiva. E nós temos que nos preocupar, porque o dono da seara vai chegar e vai querer colher. E ele chamou a mim, chamou a você, para que nós venhamos dar bons frutos. Então nós temos que ter essa preocupação de levar a preciosa semente do Evangelho, para que essa semente venha frutificar, multiplicar a 30, a 60, a 100 por 1. Imagina uma pessoa que multiplica a 30, 60, a 100 por 1. Ou seja, você leva a palavra para alguém dá ouvidos à palavra do Senhor, acata esta palavra, vai viver esta palavra e vai pregar esta palavra para outras pessoas. Vai multiplicando, né? A 30. Imagina essas 30 pessoas pregando a palavra, falando o reino de Deus, ensinando sobre a verdade para as pessoas, e essas 30 pessoas multiplicam e se tornam 100 pessoas e assim por diante. Então o Senhor nos chama para darmos frutos. A palavra do Senhor diz no livro de João que Ele é a videira e nós somos os ramos. E que Ele limpa essas varas, Ele limpa os ramos para que a gente venha frutificar muito mais. Mas nós temos que estar atentos, preocupados, né? Em estar fazendo somente o que agrada a Deus. Porque o inimigo está aí, semeando.
Desculpa, irmãos. O inimigo está aí semeando no meio da seara de Deus a má semente, a semente ruim, a semente negativa, a semente podre, para atrapalhar a sua vida. E muitas pessoas que às vezes eram até trigo, têm dado ouvido à voz do inimigo. Como assim, irmão? Muitas das vezes, quando damos lugar para o inimigo na nossa vida, e se nós não nos arrepender e voltar atrás, a nossa tendência é se transformar num joio. Mas nesta manhã eu quero te falar que eu estou aqui para te falar, para você preocupar em ser trigo. Porque o trigo frutifica, o trigo anuncia o evangelho, o trigo tem boas obras, o trigo dá bons exemplos, o trigo só faz coisas boas. Enquanto o joio só faz o contrário, faz o que é mal perante Deus, faz o que é ruim, faz o que não agrada a Deus. E todos nós podemos escolher quem se apodera de nós, né? Quem é que cuida, quem é que entra no nosso coração, na nossa mente? Aleluias. A palavra do Senhor manda no livro de Romanos nós andar no Espírito. Porque se nós andar no Espírito, nós vamos fazer a vontade do Espírito. Mas se nós andarmos na carne, nós vamos querer fazer a vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne não é bom igual a vontade do Espírito, porque há uma guerra entre a carne e o Espírito, e vai sobressair aquele que você alimenta mais. Se eu alimentar mais o meu Espírito, eu vou andar em Espírito, eu vou fazer as coisas que agradam a Deus, mas se eu andar na minha carne, eu vou fazer as obras da carne, eu vou agradar a minha carne e vou aborrecer o Senhor. Então nós temos que ter uma preocupação em fazer somente o que agrada a Deus. Então nós temos que andar no Espírito, orando, buscando a presença de Deus, com orações e súplicas e clamores, aleluia, orando, intercedendo uns pelos outros. Porque quando eu faço algo para alguém, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Por isso que nós temos que nos preocupar em fazer algo para o reino celestial. E os tempos são findos. Estamos chegando ao final dos tempos, onde a palavra do Senhor vai se cumprir. E nós temos que nos apresentar diante de Deus com boas obras. Qual boa obra nós teremos para apresentar diante do Senhor quando nós estivermos diante dEle? O que é que nós fizemos de bom, de útil nesta vida? A vida, nós não viemos aqui só para viver, desfrutar das coisas da terra, mas nós viemos aqui para um aprendizado. Nós estamos aqui num grande aprendizado, onde nós estamos sendo ensinados pelo Senhor para nós vivermos na glória eterna com Deus, para nós vivermos para sempre no paraíso com Deus, porque a palavra do Senhor ela é certa e diz que há somente dois caminhos, né, a ser seguidos: o caminho estreito que conduz à salvação e o caminho largo que conduz à perdição. Irmã, que caminho estreito é esse? O caminho estreito é o caminho que nos leva ao céu, onde nós nos afastamos do pecado, onde nós nos afastamos das coisas que não agradam ao Senhor, para viver somente a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Aleluia. E quando eu procuro o caminho largo, que conduz à perdição eterna, ou seja, quando eu faço a vontade do inimigo. E qual é a vontade do inimigo? A vontade do inimigo é que você viva em bebedeiras, na prostituição, nos adultérios, na fornicação, matando, roubando, falando mal, destruindo pessoas, difamando. Essa é a vontade do inimigo. Mas se você tem Deus dentro do seu coração e o inimigo vem na sua mente para você desejar o mal ou querer o mal de alguém, expulsa esse mal da sua mente e fala: eu sirvo a Deus. E quando nós servimos a Deus, no nosso coração e na nossa mente, não tem lugar para as coisas malignas. Nós não desejamos o mal para as pessoas, mas queremos vê-las bem, e queremos vê-las felizes, e queremos vê-las conquistando as coisas. E queremos ver as pessoas
realizando seus desejos. Quem deseja o mal para as pessoas é quem faz a vontade do inimigo. Quem faz a vontade de Deus só deseja o bem para as pessoas. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus e que eu desejo o mal para as pessoas. Se eu desejo o mal, então aonde é que Deus está na minha vida? Se eu faço mal para alguém, aonde é que eu estou fazendo a vontade de Deus, desejando mal para alguém? Então, nesta manhã, eu quero que você medita. Quem é você nessa história? Você é o joio, aquele que tem aparência de trigo, mas não é trigo. Tem aparência de bom, mas não é bom. Tem a aparência, aleluia, de trigo, mas não frutifica, não leva a palavra do reino, não prega esta palavra gloriosa para ninguém. Você é trigo ou você é joio? Porque o joio vai fazer somente coisa boa, somente o que agrada a Deus. E o trigo vai fazer o que agrada a Satanás. Muitas das vezes vemos pessoas semeando a boa semente. E isso é maravilhoso. Quantas vezes já vimos pessoas dentro de ônibus, em rodoviárias, em praças públicas, em hospitais, levando a palavra do Senhor. Estão semeando. E quem semeia, colhe. Então nós temos que ter uma preocupação. Escolher as boas sementes, a boa semente, para nós plantar. Nós temos que plantar boa semente no coração das pessoas, na mente das pessoas. Porque na medida que eu planto, eu vou colher. Então, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu plantar uma semente má, eu vou colher um fruto mau. Então, nós temos que ter essa preocupação. É ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, ensinar os nossos vizinhos, ensinar as pessoas a viver na prática do bem. E são muitas as pessoas que têm essa preocupação de fazer o bem sem olhar a quem. Já existem pessoas que querem fazer o bem só para quem faz o bem. Muitas das vezes vemos pessoas criticando, julgando, apontando seus dedos para as pessoas que praticam mal, mas numa coisa eu tenho meditado muito, que se nós nos colocássemos no lugar daquela pessoa que está enfrentando uma barreira, uma dificuldade, que está ali sofrendo, se nós nos colocássemos no lugar delas, nós não criticava, não julgava, não condenava. Então, o Senhor não nos chamou para ser juiz, né? Nem mesmo de nós mesmos, quanto mais dos outros. E nós temos que ter muito cuidado com o que falamos e com o que pensamos. Porque a nossa vida é uma eterna colheita. Então, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Ao abrir a nossa boca, ao pensar algo sobre alguém. Irmã, mas às vezes eu penso coisas que eu não gostaria. Ora a Deus, peça a Deus perdão, peça a Deus para ajudar, para Ele abençoar a tua vida, para Ele te ajudar a vencer, a contornar essa situação. Até aqui em Filipenses 4:8 nos ensina em que nós devemos pensar. Se vier um mau pensamento, fecha essa janelinha do mau pensamento e abre uma janela do bom pensamento. Pensa no que é amável, no que é reto, no que é santo, no que é perfeito. Pensa nas coisas boas, nas coisas positivas, no que é certo, no que é correto, no que agrada a Deus. Então, é nisto que nós devemos pensar. Cuidado com a semente que você planta. Escolhe boa semente. Lembrando que se plantarmos boa semente, vamos colher bons frutos. Se nós plantarmos uma semente má, nós vamos colher frutos maus. Que o Espírito Santo possa falar mais em teu coração nesta manhã. Medita nesta palavra. E se você vê alguém semeando uma má semente, alerta ela do perigo que ela está correndo e fala para ela, a vida é uma eterna colheita. Então, cuidado com o que você planta. É nosso dever ensinar as pessoas o que é certo, ensinar o que é bom,
sempre lembrando que as consequências virão sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter a preocupação de fazer somente o que agrada a Deus, nos desviando do mal. Amém? Vamos fazer mais uma pequena oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre esse final de semana que está chegando. Aleluias. Deixa eu fechar essa Bíblia, senão vai rasgar. O vento está forte. Deus amado, Deus querido, nesta manhã eu quero aqui te louvar, te exaltar e te glorificar. Agradecendo ao Senhor, meu Pai, pelas bênçãos do Senhor. Agradecendo ao Senhor pelos teus ensinamentos. Quero pedir a bênção do Senhor, aleluias, sobre a nossa vida neste dia. O fim de semana se aproxima, que ele venha ser abençoado para a glória do teu nome, que o Senhor venha nos guardando, que o Senhor venha nos livrando de todo mal, repreendendo, Pai, os laços de acidente, de morte precoce, jogando por terra todo dardo inflamado do maligno. Pai, que nesta manhã o Senhor venha curando os enfermos, doentes, que o Senhor venha libertando aqueles que estão presos nos cativeiros, que o Senhor venha abrindo a porta de emprego para aquele que está desempregado, que o Senhor venha, meu Pai, indicar qual o melhor caminho, qual a melhor opção. Nos orienta e nos guia e permaneça conosco para todos sempre. Eu já agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Aleluia. E pedindo também ao Senhor que permaneça conosco todos os dias da nossa vida, para todos sempre. E todos nós vamos dizer amém. Amém? Estamos em concordância com esta oração. Quando eu digo amém, eu estou concordando com alguma coisa. Amém? Que o seu dia seja maravilhoso, repleto das bênçãos do Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.